Bom dia a todos. Eu trabalho no mundo da política há um bom tempo e esse mundo da política ele permeia algumas relações, né? Principalmente as relações do setor produtivo, né? E também das relações institucionais com prefeituras, governos essa engrenagem toda trabalha numa sinergia que dá os resultados que a gente vê, que transforma a vida das pessoas, né? Então a gente, vamos ver se eu acerto aqui direitinho. A gente pensou em trazer algumas ideias para discutir aqui com vocês, para a gente dialogar, que é um terceiro poder, que seria o terceiro poder em cima da terceira pessoa mais importante da República, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Depois do presidente e do vice, a terceira pessoa mais importante é o presidente da Câmara dos Deputados. Certa feita, um presidente da Câmara queria falar com o presidente do Bradesco, os maiores bancos do país, e ele tinha vergonha, não sabia se podia ligar ou não. E aí ele perguntou para o assessor olhou para ele e disse: doutor, o senhor pode ligar agora para o presidente do Bradesco, na época era o Brandão, ele vai lhe atender. Ele disse: escutei o telefone dele, mas é para já. Em 5 minutos arrumaram o telefone do presidente do Bradesco, ele ligou, uma secretária, uma senhora atendeu, e disse: sim, pois não, quem é? Esse é o presidente da Câmara dos Deputados, falando de tal. Ele disse: não, ok, só um momentinho. Pum, tocou 3, 4 segundos de musiquinha, o Brandão atendeu. Pois não, doutor, tudo bem, não sei o quê, já. E ele ficou impressionado, ele disse: nossa, o presidente do Bradesco me atendeu. Sim, o senhor é o terceiro homem mais poderoso do país. Então, esse terceiro poder, quais são os pilares, né, o que está em jogo, né, dentro da estrutura da Câmara dos Deputados? Acho que aqui eu estou sentado um pouco. Eu chamo que a Câmara dos Deputados é a casa operacional e que ela faz o atendimento de demandas, né? E por que eu chamo de casa operacional? E depois também tem o Senado, que eu chamo de uma casa de regulação, e tem regulação de poder e controle. Elas são um pouquinho diferentes, que eu imagino vocês, como advogados, jamais têm um pouco de ideia sobre isso. E eu não vou tocar aqui nos assuntos que estão nos regimentos, que está na Constituição, porque vocês têm acesso muito fácil a isso. A gente vai tentar levar alguma coisa em cima dos meandres, né? Do que está por dentro ali, o que joga dentro dessa peça de tabuleiros, né? E que poder é esse, né? Onde é que está estabelecido esse poder, né? Até porque, um pouquinho antes de chegar aqui, o tempo do mundo, o tempo das pessoas, ele é um pouco diferente do tempo da administração pública, né? Assim como a ética do mundo, ela é um pouco diferente da ética jurídica, né? Como advogados, às vezes a gente tem que fazer algumas defesas que não eram. Então, a ética jurídica é diferente. E assim como a ética do parlamento, ela é diferente. Então, não dá para encaixar a ética em todas as coisas, assim como não dá para encaixar o tempo em todas as coisas. No escritório de advocacia, o cliente chega, liga, diz: pô, mas doutor, passou 2 semanas, o senhor não tem nada para me dizer? Não, o seu processo não movimentou. Como que não movimentou? Não movimentou. Então, o tempo do judiciário é diferente do tempo das pessoas, assim como a ética do judiciário é diferente da ética do mundo. Então, a ética do parlamento, ela se ambientua, está ambientada numa ética da liturgia do parlamento, né? E aí em que pilares que está calcada essa ética do parlamento, né? Então, é uma disputa de poder muito clara, e a organização desse poder é que fornece resultados dentro da nação. Então, a gente fala que influência tem esse poder? O poder de definir as pautas, por exemplo, né? O que vai ser votado, a agenda de reformas. Vocês têm aqui, como escritório, uma expectativa em algumas reformas. Então, precisa essas reformas irem para a luz das votações, para a pauta, para dentro do plenário, para ser votado. Então, o presidente da casa, ele define que reforma que vai ser colocada. Através do colégio de líderes, eles se reúnem. Então, aí, por isso que é importante as pessoas terem na sua mente que uma das eleições mais que define mais a vida das pessoas é deputado federal. Porque o deputado federal que é o agente de transformação dentro dessa casa e que pode ser o terceiro poder da nação.
que pode ser o terceiro homem da nação. Qualquer deputado federal pode virar presidente da Câmara dos Deputados. E aí, esse presidente da Câmara dos Deputados, ele tem esse poder de colocar em pauta a agenda de reformas, colocar em pauta um projeto de lei, e através da articulação política interna, de maiorias, dentro do colégio de líderes, é que se decide qual o PL que vai ser votado. E aí, qual é a liturgia? O que rola no xadrez do parlamento? O cara tem 3 PLs, o deputado, 3 PLs. Ele sabe que ele tem chance de perder os 3, mas ele quer pelo menos salvar um. Ele mata 2, mas negocia com a turma, com os restantes dos deputados, para que na liderança, seja salvo. Então, ele autoriza, talvez, o líder, se ele não for líder, para negociar a morte de 2 PLs e um PL ser salvo. E lá dentro do colégio de líderes, junto com o presidente da casa, eles vão lá e discutem a pauta e conseguem, basicamente por consenso, já definir qual é o PL que vai ser aprovado ou não. Esse xadrez, ele é muito claro dentro do dia a dia da Câmara, mas ele não é claro para as pessoas da sociedade, né? Então, esse é um dos poderes, né? Poder de definir as pautas. Depois tem um poder interessante, que é o poder da composição de cargos nas secretarias. E tem 2 secretarias que eu chamo a atenção, que é a Secretaria de Transparência e a Secretaria da Mulher. Essas secretarias são secretarias dentro da estrutura da Câmara. E por que essas secretarias foram criadas? Porque a sociedade cobrou muito do Congresso uma resposta sobre alguns temas relevantes que estavam prementes na sociedade. Por exemplo, essa questão a questão das mulheres e da valorização da mulher. Então, a Secretaria da Mulher, ela atua fazendo uma interface com a sociedade, com o público que frequenta lá, faz atividades voltadas para a valorização da mulher, para ter todo um conceito em cima da questão mulher enquanto resposta para a sociedade, relação com a sociedade e tal, e a transparência também, a questão da transparência com a sociedade. Então, essas 2 secretarias, elas fazem atividades dentro da casa, e isso é disputado, porque dá projeção para o parlamentar. E tudo isso é negociado dentro dos meandres das composições políticas internas da casa. Oi. A Secretaria de Transparência, ela fala de quê? Da transparência dos órgãos com relação aos gastos que eles fazem? Dos gastos internos. E da transparência das ações internas das comissões, dos deputados. Ações alimentam o site da transparência, alimentam o site onde coloca os gastos. A Secretaria da Transparência foi responsável por ter dentro do site da Câmara dos Deputados agora, você pode ver o nome das pessoas que estão trabalhando lá e também o salário e quantos cargos comissionados cada deputado tem e aonde que eles estão. Então, você consegue ver direitinho qual é o gasto, as presenças em plenário, quais são os projetos que esse deputado está desenvolvendo, deputado ou senador. Então, a Secretaria da Transparência ela começou a atuar, a sociedade está cobrando mais transparência. Como é que a gente faz para desenvolver isso, né? No Distrito Federal tem também? Tem. Na Câmara Legislativa, a maioria das assembleias legislativas, aqui específica na Câmara Legislativa, e no Congresso Nacional tem. Uns funcionam mais, outros menos, um age de um jeito, outro de outro, né? A formação das comissões permanentes, especiais e mistas, né? Aquelas permanentes que ficam ad eterno, que simplesmente troca, né? A gente cita aqui para vocês, deve ter mais próxima a Comissão de Constituição e Justiça. Tem uma comissão especial que ela vai ter início e fim, que é a Comissão Especial de 200 anos da Independência, e, por exemplo, uma comissão muito importante, que é a Comissão Mista de Orçamento. Essa Comissão Mista de Orçamento ela vai aprovar o orçamento e também as emendas parlamentares todas. Então, aqui tem... Por que é mista? Porque tem Senado e Câmara junto. Então, nessa condição, a gente vai ter aqui uma comissão a mais importante que vai dizer para o Brasil inteiro qual é o tamanho do recurso que vai ser disponibilizado. Então, essa é a Comissão Mista do Orçamento. Essa aqui é a que tem a briga, que o cara que tem a caneta aqui, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, ele é praticamente um semideus dentro do Congresso.
todo mundo quer ser amigo dele, porque sabe que se ele não pautar alguma coisa daquele parlamentar, a emenda parlamentar dele não segue para frente, o objetivo político dele na região não segue para frente, às vezes não vai para frente até relações que esse deputado tem com o setor empresarial, né? Porque precisaria desenvolver uma área para aquele setor empresarial ter sucesso na região. E se a emenda parlamentar dele não entrar, então vocês percebam que a engrenagem do país ela depende muito dessas relações. E essa presença, talvez, até mesmo de escritórios de advocacia, alguns se fazem presente nessa condição de ouvintes, de participantes, porque qualquer pessoa da população, qualquer cidadão brasileiro pode participar de todas as comissões. Ele, como ouvinte, ele senta lá. Mas se o cara participar de 20 reuniões e cumprimentar todos os deputados, na 20ª reunião, o deputado não vai olhar para ele e vai dizer assim, seu José, como é que o senhor está? O senhor de novo aqui? Ele diz, pois é, deputado, eu tive uma ideia. Eu acho que aquele PL, se fosse colocado mais de 200 milhões na área tal, poderia ser uma boa alternativa. É mesmo? Por que tu falou isso? Não, por conta disso, daquilo, esse resultado assim, pode pegar recurso daquela rubrica e tal, e isso daria resultado. Verdade. Ele senta lá e fala para o colega, olha, eu tive uma ideia. O deputado já tomou a ideia para ele, né? Olha, se a gente botar 200 milhões fazendo assim, tirando daquele orçamento, daquela rubrica, não sei o quê, eu acho que vai dar um resultado interessante. Aí o outro deputado disse, pô, que grande ideia, deputado. Excelente ideia, vamos botar isso aí. O que aconteceu? O seu José, de tanto que ele participou lá, ele conseguiu inserir na comissão mista de orçamento uma ideia dele. E o que não faria, de repente, um escritório de advocacia, participando das comissões? Daqui a pouco, na CCJ, no escritório de advocacia que está sempre presente lá, diz, aquele cara é do escritório X. Esse escritório X está sempre aqui, almoça, vai no café do Senado, participa de algumas audiências públicas. Só que daí vai ter uma audiência pública para discutir regime previdenciário. E esse escritório está sempre lá. E aí ele conversa com os deputados. Daqui a pouco ele diz, olha, eu tenho um grande professor de direito previdenciário no meu escritório, que é o doutor fulano de tal. Ele dá aula na universidade de tal. Ah, que legal. Será que não teria um espaço para colocar na audiência pública, para que o doutor falasse, para colocar os termos que ele entende que seriam necessários para a reforma previdenciária? Olha, pode ser. Vamos falar com a assessoria. Aí vai na assessoria da comissão e indica o nome do doutor fulano, do escritório X, para falar sobre reforma da Previdência. O que acontece com esse escritório quando ele fizer parte de uma audiência pública na Câmara dos Deputados? Ele fica conhecido. Então, quando a pessoa for procurar no Google, Previdência Brasília, como se aposentados Brasília, daqui a pouco vai aparecer o vídeo desse escritório do doutor falando sobre reforma da Previdência. Não sei, poxa, olha só o que esse cara falou. Esse cara é bom, eu vou atrás desse escritório. Aí vai atrás do escritório e contrata o escritório, porque ele viu, porque esse escritório tem atuação. Então, alguns escritórios de advocacia, eles trabalham em cima dentro do Congresso, com esse tipo de trabalho de relações institucionais com os parlamentares, para que eles tenham resultados, de repente, para o próprio escritório, mas incidindo na sociedade, e não interferindo, mas, de repente, adicionando algumas ideias ou transformando algumas ideias que lá para frente podia dar errado, mas com a visão de quem está estudando, de quem tem o conhecimento, pode ser que ajude, pode dar um resultado positivo. E aí aqui tem as comissões para análise das medidas provisórias. Você sabe que o presidente da República vai lá e edita uma medida provisória. 120 dias é o prazo para a decisão se a medida provisória fica valendo ou se ela cai. Mas aí tem a formação das comissões para análise. E essa comissão de medida provisória é sempre uma comissão mista. Tem senadores e deputados. Normalmente, são os líderes. Em 24 horas já saem todos os nomes lá colocadinhos. São os líderes dos partidos. Só que depois a liderança indica o parlamentar que vai tratar da medida provisória. Por exemplo, medida provisória que criou a Agência Nacional de Mineração. A Agência Nacional de Mineração era o antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. O que aconteceu? Você começou a ver, quando essa medida provisória foi editada, para a criação
da Agência Nacional de Mineração, empresas de mineração circulando dentro do Congresso. De par, sempre 2. Iam para um lado para o outro, entravam em gabinete, saíam em gabinete. Deputados que tinham, na luz do seu dia a dia, da sua atuação política, a mineração, os temas da mineração. Então, eles começaram a frequentar esses gabinetes e ir dizendo a sua opinião. Por quê? Porque eles queriam incluir, na medida provisória, mais algumas questões específicas, quando cria, que às vezes se torna o jabuti, o famoso jabuti embutido, né? Que são coisas que não têm muito a ver com a medida provisória, que alguns grupos específicos econômicos ou parlamentares conseguem incluir um jabuti dentro da medida provisória. Aí o outro parlamentar que não gosta daquilo levanta e diz: isso aqui é um jabuti, não tem nada a ver. Então, ultimamente, os jabutis não têm tido muita condição de sobrevivência no mundo animal do Congresso, né? Então, na fauna do Congresso. Mas a Agência Nacional de Mineração ela foi criada a partir de uma articulação política e de muito lobby. E aí, a primeira vez que eu digo isso, a palavra lobby no sentido positivo, né? E até criar um verbo, lobear. Você tem que lobear o deputado, né? E eu não sei até onde vai se lobear, mas a gente tem que trabalhar sempre com um certo limite, né? Mas essa comissão, primeiro estavam os líderes, depois começou a entrar deputados e senadores. Você começa a perceber que esses deputados e senadores que entraram para tratar do tema da mineração, todos eles tinham ou vinculação com o meio ambiente, ou vinculação com empresas de mineração, mas não vinculação que a empresa pagava a ele. Não, ele tratava desse tema, corriqueiramente ele era um cara que tratava desse tema. Deputados da região do Pará, onde tem extração de minério, ouro, bauxita, tem um outro lá que agora me esqueci, mas tem aquela do que o Bolsonaro fala tanto, que nióbio, né? Tem nióbio, tem Rondônia, tem nióbio muito forte, que pode servir para fazer um revestimento de foguetes. E aí, esse pessoal todo estava participando da comissão de análise da medida provisória que criou a Agência Nacional de Mineração. O que eu fiz? Eu fui contratado por um grupo para que essa agência acontecesse. E aí, tinha a bancada do PSOL, que disse o seguinte: nós somos contra, porque a mineração prejudica o meio ambiente e tal, não sei o quê. Eu disse: deputado, um deputado do PSOL, uma agência reguladora vai prejudicar o meio ambiente pura e simplesmente? Mas mineração já por si só ataca. Não sei, mas, deputado, o senhor entende da riqueza que isso promove e de alternativas de mitigação que podem ser incluídas dentro da atividade da Agência Nacional de Mineração? Eu sei que a bancada do PSOL, com a interferência de algumas pessoas, e eu atuei em cima, rachou num determinado momento. Eles já estavam 100% coesos, mas depois da interferência de algumas pessoas, ela rachou. E eu disse: já começou a vazar água. Já o PSOL já começou a entender, alguns parlamentares do PSOL começaram a entender que vale a pena aprovar a Agência Nacional de Mineração. Então, esse é o trabalho dos meandros internos que influencia nesses pilares de decisão, de poder e tal. Dentro da ANM, ela foi aprovada, né, por ampla maioria, e ela teve acréscimos dentro da medida provisória. Então, ela foi para o Senado para votar, deu ok, e voltou para a Câmara, aprovou, criação da Agência Nacional de Mineração, aprovada. Boa noite, sejam felizes. Teve uma medida provisória de desoneração da folha. Um grupo me contratou e disse o seguinte: nós não podemos prosperar com essa medida provisória. Essa medida provisória não pode ir para frente. O que a gente fez? Fomos em cima de cada um dos parlamentares. E aí eu vou dizer para vocês, nem sempre as pessoas imaginam assim: rolou um dinheiro para o deputado votar. Não é assim. Mas o que a gente conversou? Deputado, a sua região tem dificuldade de emprego. Uma empresa dessas, ela tem um grande turnover. Então, ela precisa de pessoas. O deputado pode indicar pessoas para trabalhar. Isso mexe com o imaginário deles.
Porque daí eles ficam pensando o seguinte: eu poderia ter algumas pessoas para indicar para trabalhar nessa empresa. Isso quer dizer que se 20 pessoas entrarem, são 20 famílias. 20 famílias me dá quantos votos? Então, eles fazem isso aí. Todo parlamentar, ou ele é vaidoso, ele gosta muito de poder, ele quer estar na vitrine, ele quer tomar decisões importantes. Então, quando chega um grupo para conversar com eles, ele quer saber primeiro o que você tem para dizer. Só que essa incidência, eu faço um paralelo seguinte: o quanto, de repente, um escritório pode estar atuando dentro da Câmara dos Deputados. Olha o poder de interferência, porque o Fábio sozinho não foi o que fez a diferença, mas foram algumas pessoas que estavam comigo em cima. Teve o setor de informática, que foi para cima também, contra a desoneração da folha. Teve outro grupo econômico que também foi para cima. E aí a gente conversava com eles. Eles entendiam, mas o governo queria acabar com a desoneração da folha. Só que a gente trabalhou de uma forma seguinte: ia ficar muito ruim dos deputados e senadores votarem contra o governo. Aí qual é o trabalho, plano B? Deixa morrer. 120 dias, não pede prorrogação, a medida provisória cai, morreu Neves, você não tem mais como fazer reedição naquele ano, só no ano seguinte. Então, um pouco era isso, era esse trabalho de ir influenciando as opiniões internas, e isso qualquer ser humano pode fazer dentro do Congresso Nacional. Qualquer grupo de interesse, qualquer empresa privada, qualquer associação, qualquer sindicato. Eles fazem muito isso. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão, é. Qualquer cidadão. Se você procurar no Google, você vai achar Oficina de Atuação no Parlamento. É uma oficina que é feita pela Câmara, é gratuita, durante uma semana. Eu fiz em 2019, é interessantíssimo. Você entende como é que o Congresso funciona. E eles incentivam mesmo essa questão do cidadão. Existem instituições que vêm de São Paulo, do Rio, de toda a parte do Brasil, ONGs, fundações, que participam desse curso, para você entender como é. Você fica durante... eles são muito preparados, os professores que dão aula são pessoas que estão no dia a dia do Congresso há mais de 15 anos. Então, tem um deles, e são pessoas que escrevem, têm doutorado dentro da área legislativa, são, além de muito preparados com relação ao conteúdo que eles têm, estudiosos, e entendem muito do Congresso Nacional. E aí você sai de lá realmente com, além da bagagem, você sai com esse bichinho que te pica da questão da cidadania. E que você descobre que você pode, dentro da sua área, você pode estar no Congresso participando ativamente de alguma coisa. E eles explicam exatamente todo o funcionamento, a importância das comissões, como que os deputados são eleitos, como que você, enquanto cidadão, lá no seu dia a dia, como que você pode participar do Congresso. Isso que o Fábio contou aqui é uma realidade, né? A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante, e eles, quando estão dando aula para nós, eles falam que, como o Fábio começou a falar aqui para nós hoje, quem é o cara mais importante no Brasil, depois do presidente da República e o vice-presidente? Ricardo Maia. Então, quando eles estavam falando as coisas, ele falava assim: como é que tal coisa vai acontecer? Tem que passar por onde? Pela mesa do Ricardo Maia. Rodrigo Maia. Aqui. Tem que ser aqui. Não tem beleza. Não, eu queria participar do debate. No começo da apresentação, colocação, e aqui a Carla, de certa forma, reforçou, porque há uma disputa entre a Câmara e o Senado pelo protagonismo legislativo institucional.
Assim, o Fábio sabe disso, ele tá traçando o cenário da Câmara muito preciso, né? Mas, assim, se você estudar a trajetória da República, cá, assim, é uma linha de regimes de exceção à democracia. Né? Você vê quantas vezes o Congresso não foi fechado, né, em anos de República. Então, assim, sempre houve, né, como dizia Ulisses, a voz rouca da Ju. É uma de ressonância brasileira, age, cobra, pede todos os dias. O pedido de impeachment, nenhum anda. E o Rodrigo Maia não é um cara exatamente alinhado com o governo. As pessoas pensam assim, pera, mas é porque a Câmara entende que nesse fla-flu político a sociedade ainda está dividida. As pesquisas mostram isso, quer dizer, tem uma área de apoio. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, de certa forma, se repete no Brasil com outro formato. Né? Lá o Trump ganhou por 8 milhões de votos, numa população de 330 milhões. Então, não foi uma lavada. Isso mostra que a sociedade está dividida. O que eu estou querendo provocar o nosso país justamente entre o Senado e a Câmara pelo protagonismo. Porque quem acompanhou, por exemplo, o processo norte-americano recente lá, você viu que o Mike Pence, que é o vice-presidente norte-americano, presidia o Senado. Muita gente não sabia disso, que ele preside o Senado. Não. Itália repete isso, vários países resolvem a questão da linha. Por aí. Eu era jornalista na Constituição. Descobriu, né, quer dizer, viu que teve esse debate. História depois do vice-presidente da República. Vamos constituindo era o Guimarães, de relator, o Ulisses, muito malandramente, disse, não, vamos botar a Câmara. E aí teve um debate de bastidor muito forte, porque é o seguinte, não, mas o entendimento é o seguinte, quem é que preside o Congresso? É o Senado, é o presidente do Senado. Então, assim, tem uma contradição aí. Se o cara que comanda as duas casas, ou seja, está acima da Câmara, porque o Congresso Nacional é uma entidade que só existe quando as duas casas se encontram, se reúnem, mas acima da Câmara, então por que não vai o presidente da Câmara? Porque era o Ulisses Guimarães. Entende? O Ulisses era uma liderança. Então, assim, eu queria que o Fábio trouxesse para a reflexão aqui do que ele disse mesmo, né? Essa coisa, como é que vai ser essa disputa? E o Brasil, vocês devem ter reparado nos últimos anos, quem ocupa o protagonismo na área legislativa é sempre de acordo com o tamanho da personalidade que está no cargo. Eu lembro que quando o Renan Calheiros era presidente e o presidente da Câmara era o Aldo Rebelo, o Renan botava o Aldo no bolso. Entendeu? Quando você tinha um cara como o Sarney, como presidente do Senado, ele engolia qualquer presidente da Câmara, até o Temer. Né? Então, assim, hoje não. Hoje você tem um presidente do Senado que é um senador de primeiro mandato, uma coisa rara, que o Chico está querendo. O cara, o protagonista no meio legislativo é o Rodrigo Maia, que é o que a Carla, né, levantou. Então, assim, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, né? Se assim, está errado o modelo sucessório brasileiro, tinha que ser o presidente do Senado e não da Câmara. Por que o Brasil não adota, por exemplo, o modelo norte-americano ou italiano, né, de botar o vice-presidente como o presidente do Senado, que aí também resolve a questão da briga Câmara e Senado? Quer dizer, o sistema bicameral brasileiro está em crise há muitos anos. Eu já ouvi e li propostas de que não devia ter, até para racionalizar custo, gasto. Você vê, o Senado tem 7 mil servidores para 81 senadores. A Câmara é um número muito parecido, ali são quase 14 mil funcionários entre ativos e inativos. Então, assim, é um gasto, claro. Sim, 513. Então, assim, mas é claro que democracia tem custo, viu, gente? A gente não pode cair na armadilha e dizer, não, então vamos fechar o Congresso e o povo resolve as paradas no grito. Não. Todo país banca seus legislativos, tá? Então, assim, não vamos cair na tentação de entrar
na regra brasileira, que é o que eu falei aqui do regime de exceção. Mas eu gostaria que o Fábio discorresse sobre essa questão da linha sucessória e como é que isso é importante no momento de crise institucional como nós estamos vivendo agora, em que até os papéis, né, estão um pouco difusos ou perdidos, né, nessa situação. Tá bom, Fábio? E tem um slide depois que vai falar do Senado. Né? Mas o Douglas, claro, com a sagacidade e com a experiência dele, já levanta algumas questões. Eu vou chegar lá, né? Eu só vou terminar aqui a questão dessa parte aqui do tamanho das bancadas, porque, como a gente falou que a eleição dos deputados federais para mim, é uma das eleições mais importantes. Quem aqui lembra o deputado federal que votou? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Vocês lembram aí? Todos lembram? Você lembra? Tem um que não lembra. Você lembra? Então, eu perguntei para o meu pai, qual foi o deputado federal que você votou? Não lembro. Aí ele ficou pensando, não lembro. Perguntei para a minha irmã, quem que você votou para deputado federal? Ela levou um tempão. Foi o... Eu sei que eu votei, mas não estou lembrando o nome. É que me deram um papelzinho. Meu marido, o meu cunhado, deu um papelzinho para ela e falou, lá era o... Eu disse, pois é isso. Se você perguntar para várias pessoas, talvez porque aqui a gente está conversando com advogados, que têm um pouco mais de compreensão, mas se você chegar na sociedade em geral e for perguntar quem foi seu deputado federal, não vai lembrar. Não lembra. E a eleição mais importante, o terceiro poder da nação, está envolvido nessa questão, de repente, das pessoas nem saberem. Não constrói a política. Então, às vezes, um escritório de advocacia que está com necessidade de se desenvolver, de ficar maior, de fazer, poderia estar influenciando em alguns temas e se tornar um escritório maior. Né? A gente não está falando de um escritório já estruturado, com uma boa estrutura, mas, de repente, um escritório menor. O cara recém se formou, se juntou com um professor lá que gostava dele, e tal, eles têm um escritório, tal, pequeno, uma casinha e tal. Vamos tentar... Como é que a gente faz para angariar clientes? Não, vamos bater na porta das pessoas, oferecer o serviço, vamos entregar panfleto no supermercado. Às vezes não dá. E você está em Brasília. Você tem o presente de estar em Brasília. Aonde você... Tem esses exemplos, né? O List-Lidl é um exemplo. E você atravessa, de repente... 20 quilômetros, você está na casa do povo, onde tem várias pessoas influentes, onde o teu escritório de advocacia pode influenciar decisões, e você pode se tornar alguém na estrutura da advocacia, porque você influenciou. Mas, levando em conta o que o Douglas estava falando, e já entrando... O tamanho das bancadas aqui é determinante. Então, os deputados federais, a quantidade de deputados federais que cada partido tem, influencia na negociação. Né? E aí eles vão ter a composição que hoje a gente está vendo nos jornais, que lá, presidente, primeira e segunda vice-presidência, primeira, segunda, terceira e quarta secretaria. Cada secretaria tem uma importância dentro do Congresso também. Porque tem secretaria que controla os guardas, a vigilância, a polícia legislativa, quem entra, quem sai, como é que é a forma de controle do acesso às pessoas dentro da casa. Já teve alterações. Antigamente era muito fácil entrar no Congresso Federal, hoje está bem mais difícil. Para passar da Câmara para o Senado está mais difícil. Liberações de crachás de credenciais para acesso na casa. Muda. Por quê? Porque a secretaria que cuida disso troca o deputado ou o senador que cuida disso, vai lá e troca o sistema de como está sendo facilitada a aquisição desses crachás de credenciais para acesso na casa. Despesas, gastos, reformas, utilização da gráfica, tudo isso tem a ver com as secretarias. E aí tem a disputa política por você comandar um orçamento que essa secretaria está sentada em cima ou está responsável por ela. E o principal, que eu acho, que é o que o Douglas estava falando, a admissibilidade do processo de impeachment do presidente da República. É ali, na Câmara dos Deputados, que se diz, meu filho, você vai para a fila do Cine, ou você vai continuar mandando no país. Né? Então, eu tenho uma resposta para essa coisa de por que os 60 pedidos de impeachment não entraram.
em se tratando de uma questão um pouco mais jurídica, banalizar o impeachment não é bom para o país, né? O impeachment é uma coisa muito importante. Então, você não pega na prateleira do supermercado. Então, eu acho que precisa analisar muito se é razoável o impeachment do Bolsonaro, se tem os argumentos necessários que embasam. Isso não é defesa do Bolsonaro, isso aqui é defesa da instituição impeachment, né? De você utilizar o impeachment. Assim como eu acho que deu uma banalizada no impeachment da Dilma. Acho que foi muito mais político, porque ela brigava com todo mundo, ela não falava com o senador, não falava com seus ministros. Vou contar para vocês. O ministro Edson Lobão arrancou o telefone do fio e jogou na parede. Porque ele era funcionário, entre aspas, da presidente da República, e ela não atendia ele no telefone, botava o mercadante para atender. E aí ele queria falar com a presidente, o mercadante interferia, intermediava. Ele disse, não, mas vem cá, eu não preciso de mensageiro para falar. Eu sou ministro de Estado. Você também é ministro de Estado. Você não pode impedir eu falar com a nossa chefe. Não, mas foi ela que pediu. Ah, foi ela que pediu? Arrancou o telefone na parede. Não quero mais falar. Aí, no período em que o Eduardo Cunha aceitou, e eu vou contar uma passagem para vocês, o Eduardo Cunha tinha fechado um acordo com a Casa Civil da Dilma. Tudo certo. 3 deputados foram lá e disseram que iam botar o Eduardo Cunha na comissão de ética. 3 deputados de quem? Do partido do governo. Foram aparecer nas câmeras dizendo que iam fazer isso. Aí Eduardo Cunha chegou e disse assim, ah, é? Chamou todo o gabinete, entrou na sala dele, lá em cima, na presidência da Câmara, todos se deram as mãos, eles fizeram uma oração relativa à religião evangélica, fizeram uma oração e desceram todos nos elevadores, desceram todo mundo, e ele, acompanhado de todos os assessores, segurança, etc., etc., pegou o pedido de impeachment para protocolar. Vai ser aceito. E, nesse tempo, enquanto ele estava fazendo oração, 17 vezes, um número cabalístico, 17 do Bolsonaro, estão vendo? Né? Mas 17 vezes tocou o celular do Eduardo Cunha, com o Jacques Wagner tentando falar com ele, para dirimir a intenção dele aceitar o impeachment da Dilma. Então, vocês veem como é uma linha tênue na questão das decisões políticas e o que pode transformar isso, transformar o país. Agora, essa questão do impeachment do Rodrigo Maia, que está na mão dele, eu acho que é um pouco de controle. Ele está dando um certo... a instituição impeachment, né? Ela é toda hora, não gostei do cara, agora vai para o impeachment. Não gostei desse, vai para o impeachment. Porque a população é de acordo com o que ela vai criando de imaginário, alimentada de informações. O que acontece? Aí eu coloquei o Senado como a força do Congresso Nacional. O Senado é a casa que comanda o Congresso, né, que gerencia o Congresso todo, e aí tem algumas questões, que é por isso que eu falo de regulação e controle. Eu vou só rapidinho aqui voltar para a Câmara, só para falar para vocês, por que eu chamo de demanda, que atende às demandas. Porque existe um advento das emendas parlamentares que vão para as prefeituras. E é um dado importante que eu acho, é que 60% das emendas e dos recursos dos governos, do governo federal, 60% de emendas, dos recursos das emendas e do dinheiro do governo federal, não vai para a mão das prefeituras, que é onde está destinado esse recurso. Então, existe um problema gigantesco. As prefeituras não têm dinheiro e também não acessam o dinheiro disponível. E está lá dentro, está destinado. Então, existe emenda também de senadores. Mas por que eu chamo de regulação e controle? O Senado, para mim, é o atacado. E a Câmara é o varejo. Então, eles não fazem micropolítica no Senado. Eles trabalham com a macropolítica. Então, por isso que eles fazem um sentido de regulação. Eles olham de cima, né? Eles têm um controle. Por que controle? Porque eles fazem sabatinas, por exemplo, aqui nos ministros do STJ, STF. Eles podem retirar o cargo dos ministros. Só o Senado pode fazer isso, né? Eles dão posse e indicam, autorizam a ida a missões exteriores, que são os embaixadores. Então, só o Senado pode fazer isso. As diretorias de autarquias, que a gente está vendo que está trocando bastante, porque que vai fazer? Vai para o Senado.
dentro das agências de reguladores, Banco Central. E aqui eu queria dizer para vocês os meandros, né? Existem empresas que fazem o media training. O falecido Edson Fachin contratou uma empresa para trabalhar a imagem dele. O Teoriza Vasque também. É esse que morreu, né? O Fachin está vivo. Eu matei um e ia ressuscitar outro. Não, Jesus Cristo, não. Não, o Teoriza Vasque, boa. Teoriza Vasque, e é gaúcho, né? Teoriza Vasque contratou a Media Training, o Fachin também, mas o Teoriza Vasque não sabia falar, naquela condição que era necessária para a sabatina. E aí ele contratou uma empresa. E essa empresa era a mesma empresa que trabalhava Media Training para as respostas do governo de São Paulo para a imprensa. Então, existe uma publicação na revista Piauí que chama O Quinto Poder. Já tem o quinto poder, né? Tem o primeiro poder, o executivo, o legislativo, o judiciário. A imprensa seria o quarto poder. E o quinto poder são essas empresas que trabalham as respostas de políticos, de ministros do STF, de quem precisa se comunicar. Então, elas trabalham o diálogo, a imagem, como você vai se colocar para a coisa. Então, essas empresas, elas focam muito nisso aqui, nessa sabatina, algumas delas, né? Tem expertise em sabatinas. E existe uma empresa que cobra caro, não é barato, para colocar um Teoriza Vasque muito bem articulado numa reunião de sabatina no Senado Federal. Então, aqui tem as competências da presidência do Congresso Nacional, da posse do presidente da República, a recepção das mensagens no início do ano, lá o presidente da República e o STF mandam para o Congresso Nacional fazer a leitura das mensagens, né? O ordenamento orçamentário, né? Como que vai se posicionar o orçamento, para até onde pode gastar, e as promulgação das emendas constitucionais. E aí por isso que eu chamo de controle e de regulação, né? O Senado, no comando das reuniões do Congresso, eles vão decidir sobre as emendas constitucionais, a promulgação, eles vão colocar em pauta e vão votar. Aqui também tem aquela questão das formações das comissões permanentes, que também acontece, podem julgar os vice-presidentes, ministros, comandantes das Forças Armadas, ninguém pode fazer isso, só o Congresso. Os ministros de Estados e os PGR e AGU, também só o Senado que pode interferir. E aí eu vou entrar na parte que o Douglas falou. Eu imagino que o mundo dos homens não é o mundo político, né? E por que o Brasil não é parlamentarista, por exemplo? Porque em outros lugares o sistema é parlamentarista, o sistema político é parlamentarista. E por que o Brasil não entra nessa? Porque o sistema presidencialista ainda favorece a concentração de poder. Toda vez que tu começa a dividir o poder, tu tem chance de perder. Se eu tiver concentração de poder, e se eu tiver capacidade de concentrar esse poder, eu não vou querer outro sistema. A gente tem a monarquia constitucionalista em alguns países, por exemplo, na Suécia, que o ministro-chefe, que é como se fosse o presidente, o primeiro-ministro, ele pode ser derrubado a qualquer momento a partir do Congresso. Esse não é concentração de poder. Quando é que a gente concentra o poder? Quando a gente vota para o presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro homem, e que esse terceiro homem tem 2 anos de mandato, e você não tira ele da noite para o dia. Então, eu acho que o Brasil ele repete muito o que os americanos fazem. Nós somos um pouco a imagem do sistema americano de consumo, de sociedade. A gente é bastante diferente dos europeus, dos escandinavos. E, para eles lá, o poder ele é dividido, e você conquista esse poder. Mas você não é dono desse poder. E aqui tem castas que são possuidoras desse poder. Eu acho que é por isso que a gente não consegue avançar
nessa alteração do sistema político nosso. Nas casas legislativas se decide o Brasil. Tudo aquilo que a gente estava falando aqui, e alguns exemplos, por exemplo, da exoneração da folha, da criação da ANM, às vezes até de um projeto de lei que vai trocar um sistema de um ordenamento para regime de previdência, né? Como que fica... Já teve, agora, na Constituição, o casamento é homem e mulher. Na Constituição está assim. Mas já teve decisões diferentes, então criou jurisprudência. Só que aí, eu não posso interferir de uma matéria jurídica, de repente, dentro do Congresso. Então, o Brasil se transforma a partir da Casa Legislativa. Para mim, é isso. Ou a gente começa a interferir na Casa Legislativa, e como pensadores, como elaboradores do direito que vocês são, isso tem condições de acontecer. Nenhum daqui vai propor lá bobagem. Mas, se cada advogado, por exemplo, pensasse na sua importância e no poder que tem de transformação, tem condições de mudar o Brasil. E, às vezes, a gente fica esperando para algumas pessoas, alguns iluminatis, que sentem lá nas cadeiras e digam, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito. A gente pode interferir nisso. Não é tão difícil. Eu, pelo menos, acho que não é tão difícil, né? Acho que o nosso Congresso inovou também, criando uma comissão popular. Através dessa comissão popular, qualquer pessoa, qualquer instituição de fora do Congresso pode apresentar um projeto de lei. E eles têm uma equipe para assessorar a instituição para se fazer uma lei e ela ser encaminhada e votada no Congresso. O nome é Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Né? Eles podem, mas, assim, por exemplo, tem também, antes de um projeto de lei ser votado, eles abrem lá numa caixinha um link para você entrar lá e votar, se você é a favor ou contra. A maioria dos projetos de lei não passa de 15, 8 comentários. Às vezes tem uns que são mais mobilizados e dá 200, 300, mas não passa muito. Não tem, nós somos milhões. Não chega a 5 mil, nunca chegou a 5 mil. Né? Então, aqui está o WhatsApp do Fábio. Se vocês quiserem trocar ideia sobre política, sobre votações, sobre alguma coisa que está acontecendo na casa, né? Estou à disposição. Fábio, está acontecendo tal coisa, você sabe sobre isso? Às vezes eu não sei, mas eu conheço algumas figuras que trabalham direto lá dentro do Congresso, trabalham com elaboração de cenários políticos, trabalham como assessores que formulam cenários políticos para investidores financeiros também. Então, quando a gente começa a circular no Congresso, você vai fazendo muita amizade, vai conhecendo muita gente, e essas amizades eu tenho a satisfação de ir alimentando ao longo dos anos, e isso também me ajuda a ter também algumas informações. E se vocês quiserem fazer algum comentário, quiser entrar na filosofia, na sociologia, então vamos lá, vocês que mandam aí. Bom dia, Fábio. Eu sou Pedro, sou advogado aqui na TOD Advogados. Você falou que destinadas para as prefeituras, né? Cerca de 60% não é utilizada, né? Eu queria que você dissesse assim, como que a gente pode olhar para fazer esse recurso chegar lá? Como que essas prefeituras, provavelmente deve ser prefeitura, para conseguir que esse recurso seja destinado, tem que procurar. Área aí. Beleza, Pedro. As prefeituras, normalmente, as pequenas, e a gente tem muita prefeitura pequena, elas não sabem da importância de acessar esses recursos. Às vezes sabem, mas não compreendem o mecanismo. Tem um sistema, tem um site
que organiza a intenção de você acessar recursos de programas de transferências voluntárias. Chama assim, programa de transferência voluntária. Então, esse dinheiro, ele voluntariamente chega na mão a partir da solicitação. Então, às vezes não é muito dinheiro, mas está lá disponível para as prefeituras. O que precisa a prefeitura? Ou ela tem uma secretaria de captação de recursos, uma diretoria de captação de recursos. Às vezes, a prefeitura é tão pequena que a diretora da escola, que é uma professora, que consegue ler e fazer a compreensão do texto, né, ela consegue ajudar a prefeitura. Mas ela não tem a disponibilidade e a liturgia de como faz para chegar até a liberação. É importante também que, de repente, as prefeituras tenham vereadores, mas a gente vê que, às vezes, é o João do Picolé que elege. O João do Picolé tem toda a vontade de ajudar a cidade. E é legítimo que ele concorra. Mas ele não conhece como é que faz a transferência voluntária. Então, algumas empresas de consultoria estão tentando trabalhar nesse sentido. Só que algumas empresas de consultoria não se movem por menos de R$200 mil. E a Prefeitura de Piaçabuçu, lá no Alagoas, que eu acho que alguns meninos aqui conhecem, não vai pagar 200 mil para um cara fazer um trabalho desse. Ele vai perguntar para o deputado, vem cá, deputado, como é que está meu negócio? Como é que está minha emenda parlamentar? Como é que está meu recurso? Porque a prefeitura, para acessar, ela tem que estar com o CALC, o CALC é como se fosse a lista negra, né? Quando a pessoa está no SPC. SPC e Serasa. É o SPC e Serasa dos municípios, é o CALC. Então, você entra lá no site e você começa a descobrir o porquê. A previdência da Câmara de Vereadores pode impossibilitar uma prefeitura de receber o recurso, porque a prefeitura é solidária com a Câmara de Vereadores, porque o recurso sai da prefeitura. Então, a Câmara de Vereadores tem que estar com a previdência paga para poder receber recurso federal. Também tem os controles do índice de aplicação de recursos na educação e na saúde. Se você não tem esses índices dentro do limite mínimo de aplicação de recursos, você está inapto para receber o recurso do governo federal. E aí a gente começa a descobrir por que os 60% volta e não chega na mão das prefeituras. Porque, às vezes, eles não organizam a documentação, não entregam os documentos comprobatórios, não acessam os recursos da educação e da saúde de forma correta, e aí esses recursos não acessados de forma correta acabam colocando eles numa situação de inadimplência. Eles não ficam aptos a receber esse recurso. Além disso, eles não têm uma interface muito boa com os deputados. O deputado às vezes fala que vai mandar, mas o prefeito não vai atrás disso dioturnamente, que deveria fazer. Como você bem disse, Pedro, não tem escritórios para todo mundo aqui. Tem escritórios de representação. Alguns estados têm. A maioria deles tem. Né? Eu acho que quase 100% dos estados têm representação em Brasília. Mas algumas prefeituras fazem um pouco uso desses escritórios e instalam. Chegam para o governador e dizem, me dá uma salinha aí. Né? O setor de Rádio e TV Sul tem o edifício Record, tem um escritório do Mato Grosso do Sul lá. Não sei se está lá ainda, mas era lá. Né? Aí, de repente, o prefeito de Campo Grande pode chegar e dizer assim, me dá uma salinha aqui para botar um cara meu aqui para tratar dos assuntos de recursos para Campo Grande. Pode fazer, mas nem sempre faça. Nessa. A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, tenta ajudar. A Frente Nacional de Prefeitos não faz esse trabalho, porque trabalha com prefeituras grandes. E aí são volumes muito grandes de dinheiro. Mas a CNM, para prefeituras, por exemplo, de 2.500, tem prefeituras no Rio Grande do Sul que tem 1.500 habitantes. Né? Então, assim, bobear o condomínio que vocês moram tem isso, né? Nos prédios. Então, assim, como é que essa prefeitura vai conseguir trabalhar? Então, se alguns escritórios de consultoria para captação de recursos, que pode até ser uma divisão do escritório de contabilidade, de auditoria, de advocacia, né? Ajudar, porque não tem melhor do que um advogado para ler uma resolução, uma normativa e interpretar ela. Então, se ele não fizer isso, ele não está na profissão errada, né?
Mas, então, todas as normativas e resoluções que estão escritas ali nas regras, você vai olhar ali e vai dizer o seguinte, isso aqui, prefeitura, é assim, é assado, prefeito. E pode ser vendido uma consultoria dessa para as prefeituras. Existe a como é que quando... Tem um nome, eu não consigo terminar o nome, mas você fica inabilitado para a licitação. Você trabalha abaixo de R$ 17.600 por ano. Você pode contratar direto. Não, é diferente da inexigibilidade, né? Inabilitação, o nome é esse. Inabilitação para licitação. Por quê? Você está abaixo de 17.600. Você cobrar 17.599,99 centavos, você pode contratar direto com a prefeitura um serviço. Por ano. Por ano. 17 mil por ano. E pode ser renovável por 60 meses, se o serviço for necessário. Até 60 meses. E quem pegar esse serviço não pode participar de licitação com a prefeitura. Ou seja, você queimou o cartucho ali. Porém, entretanto, contudo, eu acho que para uma forma de marketing e divulgação, você faz o seguinte, você recebe R$ 17.599,99, pega esse dinheiro como se fosse um investimento em marketing e começa a trabalhar com meia dúzia, 10, 20, são 5.570 municípios. Se eu pegar 100 municípios, eu tenho 1,5 milhão. Abaixo de 30 mil habitantes, fácil tem 100 municípios. E esses 100 municípios com menos de 30 mil habitantes, eles são mais ou menos serviços padrões do que está disponível do governo. Então, você acaba fazendo o mesmo trabalho para todos, para os 100. Você pode estipular, eu vou até aqui. Mas, por exemplo, municípios podem acessar recursos do BNDES, financiamentos do BNDES, financiamento de bancos internacionais que oferecem prazos e juros diferenciados. E também tem um serviço muito interessante para vender para municípios, que é o atendimento aos órgãos de controle, os apontamentos do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Primeira coisa que o prefeito faz é ligar para o amigo advogado e dizer, pelo amor de Deus, recebi um papel aqui do Ministério Público, estou ferrado. Ele não leu. Estava escrito Ministério Público, a primeira coisa que ele fez foi ligar para o amigo dele, que é advogado. Ele não leu o papel. Estava escrito Ministério Público, citação, não sei o que e tal. É para explicar o que aconteceu. Ele não vai ser preso, ele não vai perder o mandato, não vai acontecer nada. Mas ele só precisa explicar. O que houve aqui, meu amigo, nessa conta aqui? O que houve? Nessa atuação aqui como gestor público? O que está acontecendo como ordenador de despesa? O que houve aqui? E aí ele contrata um escritório de advocacia. E aí os caras não têm a liturgia, os meandres, as palavras, a literatura acessível a quem está lendo lá no Ministério Público. Aí o cara vira uma ação porque não respondeu direito. Aí sim ele vai começar a gastar dinheiro. Que aí ele não explicou uma solicitação do Ministério Público, simplesmente um apontamento. O que é aqui? Aí ele não conseguiu explicar, aí fica diferente. A segunda aí vem bem maior. Então, esse é um serviço interessante de prestar para algumas prefeituras. Como você bem falou, como é que esses municípios fazem para acessar e tal? Muitos não têm o profissionalismo, o controle. Então, por exemplo, o apontamento do Ministério Público e do Tribunal de Contas é um serviço interessante para vender para essas prefeituras. Agora, já é outro valor. E aí existe aquela condição de escritórios de advocacia serem contratados por prefeituras por inexigibilidade. Todo o pessoal do Tribunal de Contas, principalmente lá no Rio Grande do Sul, que é o Tribunal de Contas mais chato do Brasil, o mais cri-cri, o que acha cabelo em ovo, é o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Se você aparecer lá vestido de forma diferente, ele já vai achar um apontamento para fazer. Que roupa é essa? Então, eles dizem, 100% das inexigibilidades eles vão atrás. 100%. Eles passam o dia procurando inexigibilidade para perguntar o que houve ali. Se você fizer uma licitação, ela fica quase 20% de chance de ser vista, porque você fez a licitação. Mas 100% de ser vista é a inexigibilidade.
Então, eles vão atrás de tudo isso. A inexigibilidade é o filé mignon deles. Aí eles começam depois a ir procurar as licitações. Mas esses apontamentos do Tribunal de Contas e Ministério Público, se tiver um advogado que saiba o diálogo, a literatura que precisa ser entregue para um auditor do Ministério Público, para um servidor do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, essa prefeitura sai ilesa. Porque consegue explicar o que foi feito com o recurso. Né? E eu acho que é um serviço interessante. A gente estava falando aqui, você estava lá, de algumas situações. Por que as prefeituras não acessam 60% dos recursos? Né? A gente falou que a estrutura é muito pouca. Eu falei de repente, começar a fazer um trabalho de marketing, que seria a contratação por inabilidade, o valor abaixo dos 17.600 ano. Mas eu não vou ganhar nada com isso. Sim, mas de repente você paga o seu operacional. A ligação telefônica, um deslocamento, o atendimento, receber o prefeito em Brasília, alguma coisa assim, esses 17.599,99 para poder contratar, porque não é inexigibilidade, é inabilitação da licitação. Ela fica sem condições de ser habilitada. Né? Ela está fora, ela está com 17.599,99. Então, ela pode ser contratada direto, ano, renovável por 60 meses. Então, você vai atender Piaçabuçu num cardápio de serviços que não é pesado, que é Ctrl-C, Ctrl-V praticamente, mas vai ter que ter um diálogo, por isso que gasta um pouco. Mas isso faz com que, de repente, você tenha 100 municípios, e esses 100 municípios reverberem o escritório que faz esse tipo de consultoria e atenda esses municípios. Para municípios que vão te contratar por licitação, no caso da advocacia, talvez, por inexigibilidade, que tem essa prerrogativa especial. Né? Inclusive, OAB é diferente, né? Na autarquia é diferente. Né? Então, o doutor Todd estava dizendo que um dia foi parado e disse: eu sou advogado. Ah, tá, doutor. Eu digo: como é que é? Vou tirar a OAB e vou andar dirigindo aí na rua. Né? Vou fazer a OAB minha. Mas é interessante que a advocacia tem esse entendimento e essa visão um pouco diferente pelos órgãos públicos. Só que os advogados, cada um, trabalham dentro do seu quadrado. Né? Então, por isso que algumas prefeituras contratam escritórios de advocacia que não sabe responder para o Ministério Público e Tribunal de Contas. E aí vira uma ação para o prefeito ter que responder. E hoje, já está determinado, o prefeito responde com os seus bens pessoais. Antes não, hoje sim. Já responde com os seus bens pessoais. Então, para o prefeito ir para a fila do Cine e não ter nem casa para morar, é muito fácil. Né? Bom, Fábio, excelente a palestra. Desculpa por precisar sair para resolver uma questão emergencial. Aqui no escritório, a gente já tem um trabalho desenvolvido de alguns anos nessa parte da advocacy, em alguns pontos, né, que seria o relacionamento no Congresso, e atendemos em alguns parlamentares ao longo desses últimos anos. Né? E o que você falou em relação à responsabilidade do prefeito, por exemplo, é muito grande. A gente já atuou aqui para algumas prefeituras, no qual o prefeito, por desconhecer o procedimento de repasse do FNDE, por exemplo, ele foi instado a responder na esfera civil, né, e na esfera penal. E na esfera penal, uma ação penal, propriamente dita, com um prefeito que ele apenas, e foi curioso esse caso, que ele recebia os valores do FNDE numa conta corrente do Banco do Brasil, né, e fazia o repasse internamente. E a discussão toda é que ele não poderia ter essa conta vinculada para o recebimento, porque o Banco do Brasil cobraria aquelas taxas bancárias mensalmente. Então, ele foi instado, que absurdo, por conta dos descontos que eram feitos pelo banco no repasse que ele recebia, porque o que ele fazia com o recurso era totalmente irregular. Então, a gente acompanhou essa ação para ele aqui por cerca de 2 anos. Foi uma ação até relativamente curta, porque ele foi no TRF, e no final a gente conseguiu absolvê-lo. E, em paralelo, tinha um procedimento no Ministério Público para tentar apurar um possível crime de responsabilidade contra ele. E ele, até hoje, amarga alguns prejuízos, porque ele teve bens penhorados na época, pessoais, deixou de fazer negócio com esses bens, enfim. Então, aqui no escritório, a gente já faz, aí tem um auxílio muito forte
da Graciela nesse período todo, que a gente trabalhou pela experiência dela no Senado. A gente tem na Câmara, e a gente tem até um produto bem específico nosso, já para o escritório, para atender essas prefeituras, para tentar aqui em Brasília auxiliar na liberação das emendas. Também é uma questão que a gente avançou muito, por conta da pandemia, a gente não teve um avanço tão grande quanto a gente esperava, mas acredito que nesse ano a gente consegue tocar isso muito à frente, porque a gente tem muita expertise nesse segmento e sabe da deficiência das prefeituras no approach, né? Porque até prefeituras de médio porte, ela não tem pessoas ali gabaritadas para ter essa relação aqui em Brasília para fazer com que a emenda seja liberada. E muitas vezes, por experiência nossa, a gente vê que o próprio prefeito e a equipe dele não sabe por qual motivo aquela emenda que estava tudo certo para ser liberada não foi, e a gente verificando constata que é uma questão de procedimento aqui em Brasília que ele poderia ter adotado para liberar. Então, fica aí a minha ponderação. Eu tive, até comentei ontem com a Carla, um acesso com um grande amigo nosso do cartório aqui de Brasília, e ele conversando comigo sobre a questão da produtividade dos presidentes, né? Aí ele conversou bastante comigo, e aí ele conseguiu demonstrar, por números lá, que vamos dizer assim, o presidente mais produtivo que existiu aí nos últimos tempos seria o Bolsonaro, né? Aí eu fiquei, mas Bolsonaro por quê? E ele foi me mostrando a quantidade de leis que foram produzidas e tiveram o seu procedimento finalizado do governo Sarney até hoje. E, pasme, o Rodrigo Maia, ele teve quase que o dobro de produtividade em relação à elaboração de leis que todos os outros. E aí a conclusão dele é que, em relação à atuação da Câmara, né, atualmente, realmente, ela seria uma das melhores dos últimos anos. Então, seria proveitoso, independentemente do governo que estaria capitaneando, naquele momento, o país. Então, é o que você falou, embora o Bolsonaro não tenha um alinhamento tão próximo com o Rodrigo Maia, ainda assim o governo dele vai ser visto como um governo muito produtivo na parte legislativa, que é bem interessante, porque é uma dicotomia muito grande em relação a um embate que a gente vê na mídia, né? Mas, enfim. Então, agradeço demais a palestra, excelente, e fica aí minha pequena contribuição, viu? Então, eu só quero falar fazer um esclarecimento, pedir desculpa, porque eu tive que atender uma ligação muito urgente e perdi boa parte, que eu queria até falar algumas coisas, mas eu vou me abster porque, com certeza, já foi falado. Mas eu quero esclarecer. Quando você disse aí, inclusive isso que o doutor Érico falou, você vai poder ajudar muito, a gente já está conversando em relação a isso, né, sobre as prefeituras, e eu quero esclarecer que você disse, o Todd disse assim, parou para o policial. Então, eu vou esclarecer. Ele não deu carteirada. Né? Ficou assim, a gente... o que ele foi? Ele foi parado numa blitz, e o policial insistiu que ele fizesse o teste. Ele falou, eu sou advogado. Então, ele quis dizer, não insista, porque eu conheço as leis e sei que eu não tenho obrigação de fazer. É só isso para esclarecer e dizer muito obrigada, Fábio. Viu? Obrigada demais pela palestra. Eu tenho certeza que foi ótima. Muitas pessoas devem ter aprendido muito, porque a grande maioria não sabe, né? O poder que nós temos de estar na capital do Brasil e influenciar nas decisões que a gente muitas vezes critica, né? Essa lei, você estava lá? Você podia estar, né? E falar sobre a Câmara, né? A Câmara, ela é... Por que eu acho que a Câmara tem que ser isso? Porque a Câmara, ela representa mais o povo. Apesar dos senadores serem eletivos, ter o voto do povo, mas eles trabalham em Estado, como você mesmo disse, né? Controle. E a Câmara é o povo. Então, assim, por isso que eu acho que tem que ter... Exatamente. Né? No Legislativo, para contrapor o Executivo. Então, é isso. Obrigada, gente. Isso, pessoal. Não, só porque eu estava colocando, é isso mesmo, né? O advogado, ninguém chega dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, para isso. Se você é autoridade, eu conheço as leis. Né? Então, devagar com a andor que o santo é de barro. Então, não é nenhuma facilitação. Mas dentro da questão da Câmara dos Deputados e da influência... Porque a gente estava falando aqui de terceiro poder. E aí desembocou nas questões das prefeituras, porque
a influência pode ser positiva dentro de um escritório com parlamentares para que esses recursos cheguem na ponta lá com as prefeituras e sejam aplicados nas obras. Então, essa questão do terceiro poder, que gerencia um orçamento, que vai para essas prefeituras, que transforma as cidades, que pode mudar a vida das pessoas. Eu trabalhei uma época para o Sindicato da Polícia Federal. Dentro dos estudos de segurança pública, a iluminação pública é determinante para um assalto, para um estupro, para um roubo de carro, né? Então, se você acende a luz nas ruas das cidades, você pode estar diminuindo índices melhorando os índices de segurança pública, né? Então, essa questão de influência dentro do Congresso e de trabalhar o terceiro poder, o poder do mandatário da nação, o terceiro poder do mandatário da nação, que é a Câmara dos Deputados, que, bem disse a Graciela, tem mais proximidade com o povo, né? Até porque o Senado tem 3 por Estado, representa o Estado, e está na chapa majoritária. Quem é a proporcional, que a gente chama? São os deputados. Então, é a chapa proporcional, que vai mudar o coeficiente eleitoral e que não vai poder mais fazer coligação. Vai ter que ser cada um por si e se vire para conseguir seus votos, porque agora mudou um pouquinho. Então, não tem mais coligação. Partido A fecha com B, tem milhares de votos partido A, carrega o partido B junto. Como fez o Prona com o Enéas quando foi deputado federal, levou 5 deputados federais com ele e levou mais gente de outros partidos porque ele estava coligado, né? Mas é isso, eu acho que tem um mundo de coisas aí que dá para ser feito e que bom que a gente pôde trocar. Se alguém tiver... Olha... Bom dia, meu nome é Fernando, eu sou trainee aqui da Atória de Advogados, e eu queria tirar uma dúvida com o senhor, perguntar para o senhor um assunto bastante recorrente, tanto em roda de bar como em mesas de advogados, né? Muito se fala que o Brasil tem um excesso de parlamentares e excesso de gasto com os mesmos. O senhor acredita que efetivamente há esse excesso e, caso a resposta seja positiva, como alterar essa questão? Como diminuir? Qual procedimento seria feito para que houvesse essa diminuição? Obrigado. Não sei se vocês leram, que saiu ontem, anteontem, a Rosinha da Defal, uma deputada federal, ela foi condenada por desvios de recursos na Câmara dos Deputados. E um desses desvios era em aluguel de veículo. E como é que você faz isso? Você aluga um veículo muito caro, blindado, de uma empresa, porque o gabinete pode alugar veículo por parlamentar, só que você não usa esse veículo. E aí o dono da empresa que aluga o veículo te repassa o recurso com desconto, por fora. Esse crime acontece lá dentro da casa. E aí a Rosinha da Defal foi fazer. E ela se deu mal. Rosinha da Defal se deu mal. Rimou. Então, assim, essa condição de despesa pode ser revista. O parlamentar recebe R$33 mil de salário. Não dá para alugar um apartamento de 2,5? Precisa ser potreiro ou pode ser uma kit? Porque ele vai ficar aqui terça, quarta e quinta, geralmente. Vai embora sexta para conversar com as suas bases, que eu acho justo. Eu não acho errado. Se produzir, não tem problema nenhum de ficar terça, quarta e quinta. Tem sessões que começam bem cedinho, 9 horas da manhã, e vai terminar 2, 3 horas da manhã. No outro dia tem comissão da CCJ, às 10. E aí neguinho corre, vai dormir, vai acordar e vai ter condições para dar discurso e ver se não tem ninguém passando a perna em ti lá dentro da comissão de Constituição e Justiça. Você tem que estar pronto. Você e seus assessores. É uma vida meio inglória. Tem alguns que vivem de forma diferente, mas se você for um parlamentar correto, eu conversei com um parlamentar do Espírito Santo que estava 24 anos como parlamentar. E o filho dele, ele entrou com 6, o filho dele estava com 30. Eu não vi meu filho se formar. Não vi meu filho fazer a faculdade dele. Não vi o dia que ele passou no vestibular. Nem sabia que curso era quando ele passou. Por quê? Porque a dedicação dele era como quase um sacerdócio, era um parlamentar. Tem rolo? Tem.
Assim como na advocacia tem os bons e não tem os bons. Tem parlamentares bons e parlamentar que não é bom. Tem padre bom, padre que não é bom. Médico que não é bom. Pai bom, pai que não é bom. Mãe boa, mãe que não é boa. Filho bom, filho ruim. Existe tudo. Toda na vida tem um lado, um outro lado. Mas existe a condição de você arrumar as despesas, que foi o que tu disse, por exemplo. Existe a necessidade de ter um apartamento para o parlamentar com 33 mil reais? Dá para alugar. Precisa carro e motorista? Talvez não. Na Suécia, que foi o exemplo que a gente falou da monarquia constitucionalista, você não tem carro, parlamentar não tem carro, não tem residência, não tem nada. Você não tem nada. Você tem um salário que é razoável. Não é um top salário, não. É um salário razoável. Nem celular você tem. O celular é seu. Particular. Hoje você tem celular da Câmara. Hoje, né? Hoje porque o celular é hoje, né? Mas antigamente era muito cota de correio. Teve gente que tem problema com o negócio de correio. Mas dentro da Câmara tem alguns enxugamentos que dá para fazer. Um deles é esse, né? Os imóveis, os veículos, né? Você pode trabalhar com isso. Agora, o custo da operação, Câmara dos Deputados, quantidade de deputados, eu acho que talvez algumas questões... É porque, quando você vê o Estado de São Paulo, que é o segundo orçamento do país, ele gera muito recurso, tem muita gente. O número de habitantes é expressivo. Então, daqui a pouco, o número de deputados é expressivo. O que acontece? Eles acabam levando. Tem um debate para equilibrar, ter o mesmo número de deputados cada estado. Mas aí, daqui a pouco, eu posso fazer com que essa equalização de deputados desprestigie um setor industrial todinho. Então, é muito difícil você dizer como é que você vai equalizar. Não tem fórmula especial para isso, né? Talvez, lá dentro, no orçamento, você consiga trabalhar. 513 deputados é bastante? Eu acho que até é. Mas, se eles trabalharem, o retorno é diferente para a sociedade. Assim como um prefeito queria cortar o 13º salário. Queria dos servidores. Não podia. Porque tinha um 14º, ele cortou. Aí tinha um 13º, eu vou cortar o 13º também. Eu não vou conseguir. Só que quanto ele economizou cortando o 14º salário? 420 mil reais. Dentro da prefeitura que ele estava, aquilo era uma gota d'água. O que dá para fazer? Então, se ele fez uma coisa para jogar para a sociedade, que legal, ele cortou, acabou com os privilégios. Mas e aí? Ele começou a botar mais médico? Não. Ele melhorou a educação? Não. Por quê? Porque ele precisava de 4 milhões para melhorar a educação, 8 milhões para melhorar o sistema de saúde. Não foi 420 que melhorou. Então, às vezes, assim, claro, a torcida, a sociedade, cortou privilégios. Mas e aí? Deu retorno? Eu sou o senador que não gasta dinheiro, do meu gabinete é enxuto. Mas e o teu gabinete está trabalhando? O que você está entregando para a sociedade? Esse dinheiro está indo para onde? Esse dinheiro que do teu gabinete retorna para quem? Quem que vai usar esse dinheiro? Melhora a saúde e a educação lá na ponta? Ou se você tivesse mais gente trabalhando no teu gabinete, tu conseguiria fazer mais projetos e botar recursos em áreas que ainda não têm esse atendimento? Então, depende muito de como você vai trabalhar. Na imagem das pessoas, deputado vai lá para comer, para fazer farra em Brasília, né? E para gastar o dinheiro do povo. Por isso que tem que acabar com tudo isso aí. Diminuir deputado, diminuir privilégio, diminuir tudo. Por quê? Porque eles não prestam, não servem para nada. Os caras diziam para mim, vamos jogar uma bomba no Congresso. Eu que trabalhava no Congresso não queria tomar bomba. Eu dizia, joga bomba no STF. Eles são o pai de todos. Eles que dizem quem vai ser preso. Eles que dizem, você, político que roubou, não será preso. Pode continuar roubando você e seu colega. Porque nós somos STF, a gente está salvando você. Então, a corrupção só se instala se o pai de todos não diz para o filho, filho, é feio fazer isso. E aí, está correto? Não sei, é a minha visão. Então, a bomba eu queria direcionar para o outro lado, porque eu estava lá dentro do Congresso, eu vou jogar lá no STF. E aí, a gente vai falar das mordomias do STF, que às vezes não vai ter na roda dos advogados, porque um advogado pode virar ministro do STF, não sei se daqui a pouco não tem o corporativismo, não sei, entendeu? Sendo bem franco.
Né? Por que que o juiz ganha tanto? Por que que o juiz, quando comete um crime, tem uma aposentadoria lá? Você não vai preso, você ganha aposentadoria, o direito de ganhar um salário. Eu fui numa audiência pública que o juiz justificou. Esse dinheiro foi depositado não sei quantos anos, é de direito do juiz, não sei o que, ele passou 40 anos contribuindo, esse dinheiro está lá numa previdência, não sei o que, então ele tem direito de receber. Por isso que quando ele comete o crime e é aposentado, ele tem que receber esse valor. É legal? É correto? Não sei. Pode mudar? Talvez. Qual é o entendimento, né? Então, assim, essas questões de gasto, como você estava falando, é muito relativo. Depende da ótica e do olhar de quem está querendo levar para a pauta, né? Bom, em relação à sua pergunta, eu vou dar a minha opinião. Como eu estive lá dentro, eu acho que dá para mudar, sim. É muito. 513 deputados é exageradamente para cuidar do país, apesar desse mundaréu do país. Porque a gente sabe que a grande maioria não está lá fazendo o que deveria fazer. À visto o nosso presidente da República, que passou 30 anos lá, não teve uma lei sequer aprovada. E o que é o legislativo? Ele tem que fazer leis e fiscalizar se está sendo cumprida. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é muito, exageradamente. A verba também que eles recebem é exageradamente. Eu ministrei várias delas, administrei várias delas, e a gente sabe que é um absurdo, né? E aí a gente vai para o TCU, né? O TCU é que chancela tudo que é de errado, né? Que acontece nas câmaras. Então, assim, respondendo você, agora, isso vai mudar? Nunca. Como foro privilegiado. Não vai passar nunca. Sabe por quê? Porque quem vota são eles. Então, eles não vão fazer absolutamente nada que mexam com o seu conforto. Agora, quem pode fazer? O povo. Porque está na Constituição, todo o poder emana do povo. Então, se o povo unido quiser que mude isso, muda. Mas onde vai ser? No Brasil? Jamais. Nós somos muito acomodados, né? Tem um movimento chamado Fim do Foro Privilegiado. Vocês já ouviram falar? É o fim do desaforo privilegiado. Tem um site, né? Há 2, 3 anos atrás, nós estamos em 21, 18 dá 3, né? Tinha um candidato a senador que dizia que era a favor do fim do foro privilegiado. Ele virou senador e ele utilizou o foro privilegiado. Então é bacana, né? No diálogo, para fazer parte do movimento, mas quando aperta, e aí? Então, a Graciela está certa. Tem muitos deputados, né? Tem muito favorecimento, tem muita mordomia, isso é verdade. Mas nós estamos falando de 513 deputados e 5.570 municípios, né? Que eles poderiam interferir. De repente, um ajuste de um número de deputados seria razoável, diminuir a quantidade de deputados, mas que eles trabalhassem mais efetivamente. Como é que faz esse mecanismo de controle, né, da atuação parlamentar? Se não é cada um de nós, e, de repente, no voto, você vê que esse deputado não fez, vai lá e troca. Né? Não fez, não cumpriu, não atendeu, troca o cara. Né? Eu acho que é um grande problema, assim, da questão da, até mesmo, diria eu, de educação primária, a gente consegue ter alguma... Ok? Então, acredito que questão da educação primária do nosso país, a gente vem a ter conhecimento do direito, das normas, a gente tem que seguir desde de criança. A gente tem esse conhecimento se a gente for buscar uma faculdade de direito, porque no país a gente não tem qualquer tipo de iniciação jurídica, quer seja ensino médio, quer ensino fundamental, apenas se a gente estiver numa faculdade de direito. Então, acredito que a gente conseguiria fiscalizar, buscar melhor, através de um conhecimento do que a gente pode fazer, né, enquanto povo, né? Porque, até então, eu acredito muito que assim, o cidadão ele é muito criado para
para servir, né? Ele não tem um olhar crítico, ele está ali para ser funcionário, né? O ensino médio fundamental nos ensina a ser funcionário, não nos ensina a ser administradores, não nos ensina a ser legisladores. Não, eu acredito que parta bastante daí também. Então. Podemos encerrar? Ok, então, mais uma vez, Fábio, obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de vocês. Encerramos mais uma Manhã do Conhecimento.